Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus. Eu quero convidá-los. Nós faremos a leitura. Salmo 46. Leremos apenas o versículo de número 5. Eu lerei, os irmãos acompanharão da maneira que se encontra. Diz assim a palavra do nosso Deus: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Vamos ler todos juntos, irmãos, novamente o versículo. Vamos lá? Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Bem-aventurado. Irmãos, quando nós iniciamos o dia de hoje, muitos com o coração aflito, confessavam um temor acerca do futuro. E esse temor se dá justamente porque, na perspectiva de muitos, o resultado das eleições vão determinar de maneira fundamental as suas vidas. De fato, todos nós experimentaremos, a partir do resultado das eleições, aquilo que será o direcionamento dado pelo governante. Certamente que sim. Mas as nossas vidas não dependem de maneira fundamental desses resultados. Não de maneira fundamental. E aí o salmista, no salmo que nós acabamos de ler, no versículo 5, ele diz que o nosso contentamento, a felicidade, aquela que nada e nem ninguém pode roubar, ela tem um fundamento sólido na esperança que nós temos em Deus. Veja, a nossa esperança, ela está em Deus, e esse é o motivo do nosso contentamento, a despeito das circunstâncias. A alegria de Paulo, escrevendo a sua carta, quando encarcerado em Roma, estava baseado na sua esperança em Deus. A igreja perseguida pelo Império Romano e a cristandade, vítima dos terrores impostos por aquele império, continuava firmada e bem firmada e alicerçada na esperança em Deus. Quando Constantino se disse convertido ao cristianismo, muitos acreditaram que se iniciaria um novo tempo e que então a igreja, se tornando a religião oficial do império, não conheceria limites, e tudo aquilo que aspirava ao coração daquelas pessoas se tornaria realidade. Mas a história nos conta que não foi bem assim. Foi justamente nesse momento que a igreja se afastou dos princípios da palavra de Deus e se corrompeu de maneira terrível a partir disso. E conheceu o
seu momento mais escuro e tenebroso, até que o Senhor mesmo fez brilhar a sua luz através do movimento da reforma. Por quê? Porque a igreja, ela alicerça o seu contentamento, a sua felicidade, não naquilo que é circunstancial, naquilo que é momentâneo, naquilo que é passageiro, mas está alicerçado naquilo que não passa, naquilo que é permanente, na rocha do Evangelho da salvação. O motivo da nossa alegria, do nosso contentamento, é que nós temos a Deus como nosso auxílio, e a nossa esperança está no Senhor. Amém. Amém. Esse é o tema do sermão dessa noite. Deus é a nossa esperança. A nossa esperança. E por isso, independente das circunstâncias, somos felizes. Porque Ele é o nosso mantenedor. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 19, a palavra do Senhor nos ensina: e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quem supre a minha necessidade? Quem supre a tua necessidade? O Senhor. Cada uma delas supridas pelo nosso Deus. O pão na nossa mesa, a condição de nós criarmos os nossos filhos de maneira digna, tudo isso tem origem no trono da graça de Deus. Paulo não tinha dúvida nenhuma a respeito disso. E quando a gente pega os textos, você vai observar os textos, quando Paulo diz das suas dificuldades, ele passou por dificuldades financeiras. Ele diz que os irmãos, de maneira generosa, se colocaram para suprir as suas necessidades. Quando nós experimentamos o profeta Elias se levantando para denunciar os erros de Acabe e Jezabel, e portanto levantado por Deus denunciando o erro e o pecado, também profetizou que aqueles tempos seriam tempos difíceis, de crise, sem chuva. Para uma sociedade agrária que se sustenta a partir da terra, o não chover é determinante. É certeza de fome, de dificuldades, não é? Mas diz o texto que o Senhor cuidou do profeta de que forma? Outro dia o presbítero Daniel ainda pregava aqui sobre esse texto, falando através do bico do corvo. Quem poderia imaginar que dali viria o sustento? Através da água de uma torrente. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: uma torrente é uma água que corre a partir de um degelo ou a partir de chuvas que caem em uma determinada região. Quando não chove, a torrente seca. E ele bebia daquela água. Mas se Deus decretou que não ia chover, a torrente secaria. E secou. O profeta foi levado por Deus e foi alimentado por quem? Pela viúva. Aquela de quem ninguém poderia esperar, aquela que não tinha nem para si, ou o que tinha era insignificante, nem para ela e nem para o filho. Mas é ali que Deus opera.
E o profeta então é sustentado. Sabe por quê? Porque na realidade, irmãos, na minha casa e na tua, nós somos sustentados por Deus. Amém. E Ele é o nosso mantenedor. Aleluia. Amém. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E nós cremos em um Deus que operou na história de Elias. Nós cremos em um Deus que opera agora, que tem operado em favor da minha vida e da tua. Amém. Amém. Afinal de contas, o profeta é aquele que denuncia. Enquanto denuncia, ele é mantido por Deus, ele é cuidado por Deus, ele é tratado por Deus. É ele a voz que reverbera a vontade de Deus entre os homens. E ele mesmo está sob o governo do Senhor. E o Senhor mesmo é aquele que zela para que essa voz continue ecoando. Porque o Deus que chama é o Deus que dá condição. É Ele que capacita para que a sua vontade se cumpra. Naquele tempo, através de Elias. Naquele tempo, através de Paulo. No nosso tempo, através da igreja. Da minha vida e da tua. O Senhor é o nosso mantenedor. Ele continuará a nos suster, para que continuemos a ser a igreja que reverbera a vontade de Deus na terra. Aleluia. Amém. Nós somos felizes e a nossa felicidade, o nosso contentamento está fundamentado em Deus, que é a nossa esperança, em Deus, que além de nosso mantenedor, também é o nosso protetor. Quem te protege? A tua mão? Quem te protege? A tua habilidade? Quem te protege? A fortaleza construída? O edifício, o engenho humano? A força do cavalo? A palavra do Senhor, ela nos ensina. Deus é a nossa esperança. Deus é o nosso protetor. Lá em Salmos 5, versículo 11, ele diz assim: mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. Em ti se gloriem os que amam o teu nome. Veja, regozijem-se, alegrem-se. Por quê? Porque é Ele que te protege. É Ele que me protege. Quem te protege? A habilidade dos teus irmãos? Quem irá nos proteger? As armas que porventura obteremos para nos defender? Não. Diz a palavra do Senhor, diz o salmista, que nós somos protegidos por Deus. É Ele que protege a minha casa, é Ele que protege a tua casa, é Ele que nos livra do mal, é Ele que nos protege do homem violento, é Ele mesmo que nos ilumina em meio à grande escuridão. Ou atravessa o deserto inóspito, frio terrível à noite, calor insuportável durante o dia. No entanto, uma nuvem ameniza o calor do dia. Uma coluna de fogo dissipa as trevas e aquece o povo na caminhada. Quem nos protege? É verdade que o deserto é inóspito, é verdade. Mas de quem vem a proteção? De Deus. Através da nuvem, através da coluna de fogo.
nossa esperança e o motivo da nossa alegria, fundamentado nessa certeza, se dá porque além dele ser nosso mantenedor, nosso protetor, ele é o nosso salvador. Ele não só é o mantenedor das nossas vidas, não nos deixando faltar o pão nosso de cada dia. Ele não é somente o protetor que nos livra dos perigos circunstanciais, mas ele é o nosso salvador definitivo. E a palavra do Senhor nos ensina isso quando nós abrimos as Sagradas Escrituras na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 7, do versículo 7 até o versículo 10, ele diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja, garantia de salvação. A garantia da salvação é algo que vem de Deus, porque Ele, e nele reside a nossa esperança. Não pelo fazer humano, não pelo operar humano. Quando nós pensamos naquilo que é mais fundamental, nós percebemos então que nem isso que é mais fundamental, a nossa salvação, e nem aquela coisa mais simples, foge do operar de Deus em favor da nossa vida. Tudo é operar de Deus em favor da minha vida e da tua. Assim como na salvação não é pelas obras das minhas mãos, no decorrer da minha história, vou descobrir que o empenho e o esforço e o meu suor, sempre colocados diante do Senhor, deram frutos, porque Ele mesmo produziu a condição. Quando nós entregamos nossos dízimos e as nossas ofertas aqui, nós estamos dizendo justamente isso, reconhecendo justamente isso, que não há nada que tenhamos que venha propriamente das nossas mãos, e tão somente delas, mas tudo tem como nascedor o trono da graça de Deus. Aleluia. Tudo tem como nascedor o trono da graça de Deus. Por isso Deus é a nossa esperança, e em Cristo Jesus a nossa salvação. Irmãos, para nós encerrarmos o sermão dessa noite, eu gostaria de dizer para os irmãos que a igreja, ela tem uma missão, e ela não pode negociar essa missão, ela não pode trocar por outra coisa. Ela precisa agir e ela precisa operar em conformidade com Deus. Por quê? Porque a nossa esperança é o Senhor. Amém. Porque a nossa felicidade depende tão somente dele. E prostrados diante do trono de Deus, continuaremos enquanto igreja, cumprindo com a nossa missão, que é pregar o Evangelho da salvação. Amém. Que é falar do amor de Deus, que é pôr em liberdade os cativos, que é trazer luz àqueles que estão em trevas. Deus é a nossa esperança. Nós somos felizes porque não nos guiamos por vistas, porque não nos baseamos naquilo que é efêmero e passageiro, porque Deus é o nosso mantenedor, porque Deus é o nosso protetor, porque Ele é o nosso Salvador. E por isso a igreja, independente das circunstâncias, será sempre
lugar de homens e mulheres que regozijam diante do altar daquele que nos governa. Que Aleluia. Deus nos abençoe. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que nós possamos ir para casa com essa mensagem. Irmãos, sabendo que independente dos resultados das eleições, estaremos aqui, de portas abertas, fazendo o que sempre fizemos, sabedores de que enquanto cumprimos com a nossa missão, Deus cuida de nós. Aleluia. A nossa esperança é o Senhor.